como gerador de empregos, como fator de influência social? Ele perde espaço ou ganha espaço com esse cenário que se avizinha aí? Olha, eu tenho a impressão que esse momento que nós estamos vivendo agora é um dos melhores para bons jornalistas. Há bastante tempo atrás, ainda quando trabalhava na Rádio Trianon, eu escrevi um livro chamado Manual do Bom Jornalista, que era uma forma irônica de tratar esse dia a dia nosso de produzir notícia. Há 30 anos eu faço isso. Comecei há bastante tempo e vi muitas coisas mudarem no dia a dia, de redações cheias de máquinas de escrever, aonde os tipos se saltavam da máquina Olivetti, a gente tinha que catar no meio da redação, colar com chiclete para continuar a matéria. Passei pelo vinil, pelo disco, pelos CDs, pelos MDs. Hoje está tudo dentro do computador. Há muito mais facilidade tecnológica, mas uma coisa não mudou. E é muito importante, não só mudou isso. Na ciência médica, repare, quanto não mudou, né, com esses anos de medicina. E os médicos continuam tendo que se atualizar o tempo todo. Na contabilidade, a mesma coisa. Saímos dos livros escritos à mão para processos tecnológicos, e o contador hoje é mais um tomador de decisões do que um executador, um escriturário, como era chamado. O jornalista se deixou de ser o carregador de piano da informação, porque pode trabalhar sentado numa redação e conectado com as redes sociais e com a internet, obter informação suficiente para formar juízo de valor a respeito de alguma coisa, escrever uma matéria. A técnica para fazer jornalismo continua sendo absolutamente necessária. É um método, e o método está se aprimorando, é um método que se aprimora. A coisa mais importante que eu considero precisa haver no jornalista é um senso de realidade capaz de interpretar a opinião pública. Isso é muito difícil. Não ensina na faculdade. Você não aprende quando você começa a trabalhar. É com o tempo que você vai aprendendo. Você vai entendendo que algumas coisas que são ditas têm um efeito na opinião pública e outras têm outro. E é até importante que você entenda isso, porque você tem que se colocar como jornalista. Quem é você dentro desse contexto? Não é porque você é jornalista que você pode fazer o que você quiser, ou fazer qualquer matéria ou qualquer programa de televisão ou de rádio. Até para você entender qual o seu lugar dentro do jornalismo, é preciso ter esse senso de realidade. Essa capacidade, como eu digo, de interpretar a opinião pública, que é algo subjetivo. E os melhores jornalistas são aqueles que fazem isso por instinto. O cara já sabe o que é notícia e o que não é. É muito... para quem é jornalista, eu estou aqui chovendo no molhado. Uma informação chega e você sempre tem muito mais informação do que tempo para transmitir essas informações. Então é preciso fazer uma escolha editorial. E nessa hora de fazer uma escolha editorial, é preciso levar em consideração, que eu vi quando vinha no rádio, vocês dizendo, que o ouvinte hoje não é um sujeito passivo. Ele é capaz também de interpretar a opinião pública a partir das plataformas digitais que ele tem em seus telefones, em seus computadores. Então, você está lidando com um cara que ele não está às cegas. Você não está escrevendo uma matéria ou falando no rádio, na televisão, para um telespectador, para uma audiência passiva que está disposto a receber o conteúdo em broadcast e ter aquilo como uma interpretação da realidade. Hoje, o nosso ouvinte, o nosso telespectador, ele é muito mais ativo, corre o risco de darmos informações que o telespectador, que o ouvinte já sabe. Então, quando você está dizendo algo, talvez ele até saiba mais do que você. Talvez ele saiba, inclusive, que aquela informação já foi desmentida. Então, é óbvio que requer daqueles profissionais que querem fazer o jornalismo, como eu chamo de head news, que é aquela coisa de você estar todo dia, o dia todo, conectado com o que acontece de informação para não perder o timing,
porque nós temos que nos ler muito, né? Os jornalistas são os maiores leitores deles mesmos. Então, é preciso você entrar dentro dessa corrente, dessa roda, desse fluxo de informação, para poder estar o tempo todo sendo capaz de interpretar essa realidade. Mas vejo que nos fundamentos do jornalismo ainda estão onde está o método e a técnica fundamental para fazer um jornalismo de qualidade. O que é um jornalismo de qualidade? A meu ver, é aquele tipo, porque não é tudo que é jornalismo. Você pode fazer um programa de informação sem ser necessariamente um programa jornalístico. Você pode fazer um programa de entretenimento sem necessariamente ser um programa de jornalismo. Você pode fazer um programa que tem informação do começo ao fim, mas não tem jornalismo. Porque o jornalismo exige a apuração de uma informação ao limite do jornalista e dos meios disponíveis para apresentar as versões da verdade. Cada um que observa um fato jornalístico tem uma versão do que viu. O jornalista tem que saber organizar isso editorialmente para apresentar essas versões. Quando ele faz isso, necessariamente ele está tomando decisões editoriais e colocando sua opinião. Porque quando ele decide dar mais tempo para a vítima do estupro falar, se quiser falar, do que para o estuprador, ele está fazendo uma decisão editorial. Está dizendo, isso aqui tem mais valor do que isso. E quando ele consegue colocar as diversas versões da informação de uma maneira que possibilite a quem está o receptor da informação, que não é mais só o receptor, né? É um receptor ativo, ele participa diretamente do conteúdo. Quando ele consegue colocar essa informação dentro desse contexto, eu tenho a impressão de que foi cumprido aí um papel jornalístico. Mas tem muito programa de informação que não tem nada de jornalismo. O jornalismo está ganhando um valor interessante, porque a coisa mais importante que tinha para você contratar um jornalista é que ele fosse capaz de saber o que é uma notícia falsa do que é uma notícia verdadeira. E hoje a gente importou, né, do inglês o termo fake news, que é boato, né? Uma informação, um fuxico, né? Uma história que foi feita, digamos assim, muitas vezes para abafar a verdade. A fake news, ela sempre aparece para abafar a verdade. Então, ter a capacidade de saber o que é uma notícia falsa e o que não é, a partir da observação da fonte, da forma como foi escrita, da estrutura da notícia, porque um jornalista profissional pode falsear uma notícia, mas é preciso ser um bom profissional para falsear uma notícia. Então, quem é amador rapidamente se entrega, né, quando começa a escrever. E aí um olhar para isso, que hoje é exigido de todo mundo, porque a gente só exigia a capacidade de saber o que era notícia falsa, o que era notícia verdadeira, dos jornalistas. Mas hoje todo mundo, é preciso que o sujeito tenha uma certa noção das coisas. Não vá acreditar em tudo que aparece por aí, mas o fato, a verdade se impõe. As pessoas gostam da mentira. Então, quando uma notícia é falsa, e a pesquisa que mostra isso, tem maior capacidade de conseguir engajamento, né, das pessoas acreditarem nisso, do que... E eu me divirto muito. Tem gente que fica chateada, mas eu me divirto muito. Eu me sinto muito inteligente. Muito mais inteligente do que eu sou. Porque quando eu bato o olho assim, que eu olho determinadas informações que as pessoas estão ali, né, brigando por ela, eu bato o olho e digo, isso não se sustenta. Mas é assim, isso, lógico, é preciso, para interpretar a realidade, uma experiência e uma técnica que não é fácil de se obter. Hoje, como a gente está falando sobre esses novos caminhos do jornalismo, eu tenho a impressão que para construir novos caminhos é preciso dar esse olhar para o passado e perceber que o método e a técnica que você usava para escrever no Olivetti é eficiente para escrever no computador e no smartphone também.